Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós falaremos sobre histologia vegetal. Nós já vimos quais são as 4 grandes divisões do reino vegetal: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E agora a gente vai falar sobre os tecidos que compreendem toda a estrutura dos vegetais e as suas funções para cada tipo de vegetal, de acordo com a evolução que vai acontecendo nesses grandes grupos. Os meristemas, eles são os tecidos que ficam sempre jovens. Por eles serem tecidos sempre joviais, eles têm uma alta capacidade de proliferação. Então, eles vão aumentar em número para depois ele se diferenciar em alguma estrutura do vegetal, que aí vai ser um tecido permanente. Então, eles são como se semelhantes às nossas células tronco, que tem uma capacidade de diferenciação e quando for solicitado para o vegetal, ele vai se diferenciar e tornar o tecido então permanente, o tecido adulto do vegetal. Os meristemas primário, ou que a gente chama de apical, está no ápice do caule do vegetal e da raiz. Então, a gente tem esse meristema primário que ele vai fazer com que o vegetal cresça em comprimento. Então, ele é o crescimento primário, ele promove o crescimento primário do vegetal. E aí, o vegetal ele vai se desenvolvendo, né? Ou para cima ou para baixo pelo meristema apical que a gente tem ali na raiz. Já o meristema secundário, ele vai desenvolver o crescimento secundário do vegetal, que é em espessura. Então, ele vai fazer com que o vegetal ele cresça em espessura, se desenvolva em espessura no caule e nas raízes também. Porque conforme o vegetal ele vai crescendo em altura, ele também precisa de uma boa sustentação na sua base, né, na sua raiz e no seu caule, porque senão ele não aguenta segurar o peso do seu corpo. Então, os dois meristemas eles servem para crescimento do vegetal. O primário para cima e para baixo e o secundário em espessura. No meristema secundário, a gente tem alguns tipos, né, de estruturas. Por exemplo, o câmbio vascular. Ela é uma região que vai produzir o xilema e o floema secundários, que são os vasos condutores de seiva que a gente tem, de seiva bruta e seiva elaborada. O felogênio, ele produz o suber, que é a casca do tronco, né, do caule e da raiz de algumas plantas. Então, olha só, o suber aqui, que fica na parte que vai formando a casquinha, né, do tronco e da raiz da planta. E ele vai ter aqui, ó, o felogênio, fazendo a formação desse suber. E aqui a gente tem as partes mais internas, né, do vegetal e os vasos condutores de seiva aqui, que é o campo de vascularização do vegetal, onde vai passar as substâncias e água. A epiderme do vegetal, ela é uniestratificada, então ela tem aí uma camada com várias estratificações, né, com várias células que vão formá-la. Então, ela vai ter essas células que são bem justapostas, bem juntinhas, achatadas, e essas células, elas não têm clorofila. As células com clorofila, ela vai estar mais presente no caule jovem, verdinho do vegetal, ou nas folhas. Outra presença, né, de estrutura que a gente encontra nos vegetais são os pelos na epiderme. Então, os pelos, eles ocorrem na epiderme da raiz, que facilitam a absorção de nutrientes e água lá na raiz do vegetal. Ele ajuda a raiz a conseguir puxar substâncias do solo. Os estômatos. Os estômatos, eles são formados por 2 células guarda que têm clorofila e no seu interior vai ter uma abertura chamada ostíolo. A gente encontra o estômato, né, em que local? A gente encontra nas folhas, no caule, a gente encontra o estômato aqui, ó, dá pra gente ver também na folha um esquema ampliado, onde a gente encontra esses estômatos. Então, o estômato, ele fica como se fosse assim 2 células, uma de frente para outra, que abre e fecha através de uma abertura chamada ostíolo, justamente para controlar aí a questão da quantidade de água no interior do vegetal. Então, ao redor do estômato existem células que a gente chama de células subsidiárias, que vão participar também desse processo de abertura e de fechar
com relação à quantidade de água ou excesso de água. A abertura do estômago ela vai acontecer quando vai ter a entrada de alguns íons nas células guarda por conta do transporte ativo, que vai ser um ambiente onde já tem bastante concentração iônica, e o que aumenta a pressão osmótica nelas, porque a água vai para o meio que está hiperconcentrado. Então a água entra e aí para as células guarda, como elas ficam túrgidas, inchadas, faz com que abre-se, né, esses estômatos para liberar esse excesso de água que entrou nessas células, para a célula não romper. Os tricomas são outras estruturas presentes aí na epiderme, né, do vegetal. São estruturas especializadas na perda do excesso de água. Também tem função secretora para alguns vegetais. Então a gente vê aqui esse processo que a gente chama de exsudação acontece através dessas estruturas que são chamadas de tricomas, que é justamente para sair essas substâncias ou água que está em excesso. Os acúlios são estruturas que algumas pessoas confundem com o espinho, mas o acúlio ele vai ser uma proteção contra a herbivoria, contra os animais herbívoros, e ele tem a sua raiz aqui, olha, ela é mais alongadinha, né? Ela é mais espessa, diferentemente dos espinhos. Os espinhos, eles não são anexos epidérmicos do vegetal. Os espinhos são folhas modificadas para que o vegetal não perca excesso de água por conta do ambiente desértico. Então, são diferentes. E aqui, para a gente ver a diferença, o espinho, ele não é como o acúlio, ele é bem fino e são as folhas mesmo. Ele tem origem foliar, é diferente dos acúlios. Os hidatódios. Os hidatódios, eles são especializados em eliminar excesso de água também, né, pelo processo de sudação ou gutação. E ele vai, formar essas gotículas ao redor da folha. Também são estruturas aí, anexos epidérmicos contra o excesso de água no vegetal. A região do suber. O suber, ele vai ser outro tecido formado por células que vão depositar suberina nas paredes, como a gente viu lá por conta do felogênio. Conforme o suber ele vai sendo formado na parte externa do vegetal, ela perde contato com o meio interno do vegetal e eles vão morrendo. Então, o suber ele é um tecido morto do vegetal. E ele atua como isolante térmico para o vegetal e protege contra choques mecânicos. Por exemplo, a cortiça aqui que engloba o tronco do vegetal. Por fora, essa parte marrom, ela é formada de suber. Essas células são células mortas que protegem o vegetal e isolam a questão da temperatura para a temperatura do vegetal ser uma temperatura ideal. Já os parênquimas são conjuntos de células vivas, também são tecidos formados por plasmodemos, que são aquelas estruturas que fazem com que as membranas plasmáticas das células fiquem mais aderidas uma à outra. Existem vários tipos de parênquimas e cada parênquima é especializado em uma função. O parênquima cortical e medular, ele serve para preencher algumas regiões, preenche espaços no vegetal. O parênquima clorofilado, ele é responsável pela fotossíntese. O parênquima aquífero, ele vai armazenar água e pode ser encontrado em raízes e caules de plantas que a gente chama de xerófitas, epífitas e nas suculentas. O parênquima aerífero, ele é um tecido com células especializadas em armazenamento de ar. É bem desenvolvido em água-pés, que são vegetais aquáticos, né, e vitórias régias, que facilitam também a sua flutuabilidade. E o parênquima amilífero, ele é formado por células que vão ter bastante quantidade de vacúolos para reserva de amido, né, e açúcar para o vegetal. O colênquima. O colênquima ele é tecido que sustenta com células vivas cheias de celulose e pectinas. Essa região aí, né, do colênquima, ela vai fazer com que o vegetal ele seja mais flexível, que ele seja mais sustentado em regiões e órgãos da planta que precisam, né, de um crescimento primário constante ou que estão em constante movimentação na questão de busca solar. O esclerênquima, ele é um tecido de sustentação também, porém aqui a gente tem células mortas por conta da impregnação da lignina. A lignina, quando ela é absorvida pelas células vegetais, ela enrijece e ela impermeabiliza o tecido. Então, ela não deixa, né, a água entrar nem a água sair. A gente encontra, geralmente, nas partes lenhosas do vegetal, próximo do colênquima e aos vasos que conduzem seiva do vegetal.
O floema ou líber, ele é o tecido que conduz seiva elaborada. As estruturas que formam o floema são as células crivadas de alguns tubos crivados aí do tecido vegetal. Então, a gente tem o floema, eles levando a seiva elaborada da folha até as raízes, o que foi produzido na fotossíntese, a glicose e a água, né? E a gente tem aí também a liberação de oxigênio para a atmosfera. Mas a glicose, ela vai sendo distribuída em todo o corpo do vegetal. Já o xilema, ele é aquele responsável pelo transporte de seiva bruta, que vem de fora do vegetal. Então, o seu sentido é da raiz para o resto do vegetal. Então, vem água, sais minerais que são absorvidos pelas raízes. Quem forma o xilema, o lenho, são os elementos de vaso, né? E as traqueídeas também, que são estruturas formadoras desses elementos, como a lignificação que a gente encontrou lá no esclerênquima. Então, a gente tem a diferença aí do floema e do xilema. O xilema é o lenho, né, que vem da raiz até o topo da árvore, e o floema de todas as folhas que fazem a fotossíntese até o resto do vegetal.